Olá, gente, boa noite. Hoje o nosso encontro está sendo aqui no YouTube. Espero que todo mundo chegue, não fique perdido lá pelo Instagram, mas de vez em quando a gente faz isso, né? Não é a primeira vez. E hoje estou aqui super feliz com o Dr. Sérgio Thyssen. É assim mesmo que fala, doutor? Thyssen, tanto Thyssen. faz, não tem problema. Ah, obrigada. E pela sincronicidade do universo, essa live especial caiu também num dia especial, como eu falei com o Dr. Sérgio, que hoje, dia 7/7, é o meu aniversário de trabalho na física quântica. Foi no dia 7/7 de 2007, por isso que é uma data fácil de guardar, né? Foi uma data bem diferente, assim, tudo 7. E foi quando eu dei a minha primeira palestra sobre física quântica e espiritualidade. Então, hoje está fazendo 15 anos. Olha, debutante. E foi muito legal ter esse convidado especial para essa live de hoje. Então, doutor Sérgio, como eu estava conversando com ele antes, muitos alunos já o conhecem, já assistiram suas palestras, mas sempre tem gente nova chegando, então eu gosto sempre de pedir ao convidado que comece se apresentando, falando um pouquinho do seu trabalho, do que você achar interessante compartilhar, para a gente começar a nossa conversa. Muito bem, Eliane, boa noite. Muito obrigado pelo seu convite. É uma alegria, claro, poder estar com vocês. Então, meu nome é Sérgio e eu fiz medicina já há alguns anos. Trabalhei como professor de medicina em várias áreas próprias, assim, ligadas à Ô, clínica Lucas, aqui no médica. celular não está ao vivo, não. Sim, desculpa, pode falar. Clínica médica, emergência, terapia intensiva, cardiologia são áreas que eu sempre me dediquei bastante. Trabalhei no Ministério da Saúde décadas e sou filho de pais espíritas e eu fui me inteirando gradativamente dentro de casa, através dos meus pais, sobre as questões da vida, sobre o prisma da espiritualidade. E venho trabalhando já há muitos anos também nessa fronteira medicina, espiritualidade, realidade espiritual do nosso mundo, dificuldades e origens das doenças. E há mais ou menos 30 anos eu entendi que eu precisava estudar física. E foi aí, então, já médico, já professor, que eu voltei para a universidade. Comecei na URGS, no Rio Grande do Sul, precisei voltar para o Rio de Janeiro, transferi para o UFRJ, e aí, então, eu terminei a graduação e fiz todos os créditos do mestrado e fui me inteirando de outras áreas, astronomia, astrofísica. Mas quando eu entrei mesmo para a física, era para exatamente conhecer a natureza, estudá-la com uma linguagem precisa, que é a linguagem matemática. Mas muito pela relação, eu nunca quis ser físico. A minha intenção era a busca de ferramentas exatas para que eu pudesse utilizá-las numa prática de medicina, buscando ajudar os doentes de um modo diferente, para além daquilo que eu conheci e vivi muito bem na medicina convencional acadêmica. Então, é mais ou menos por aí. Moro no Rio de Janeiro, tenho 6 filhos, Olha,
e alguns também já estão na área médica e tudo, e tenho procurado me dedicar e ser útil exatamente nesse tipo de fronteira, né? Trabalhando um paradigma diferente, procurando uma fronteira mesmo, de modo que ela seja útil em favor dos pacientes, não é? No sentido de atenuar o sofrimento das pessoas, que as doenças, quase sempre de origens desconhecidas, lhes vêm causando praticamente em toda a história da humanidade. É mais ou menos por aí. Ah, que coisa linda! Com certeza você vem trazendo muitos benefícios para as pessoas, porque essa área de saúde realmente carece, né? A medicina tradicional, ela é muito limitada com esse paradigma cartesiano ainda, né? Que olha o corpo de uma maneira muito mecanicista. Eu percebo que os próprios médicos se sentem frustrados, principalmente psiquiatras, né? Pessoas que trabalham com esse aspecto mais sutil. Eu costumo ter muitos alunos dessa linha, e eu acho muito bonito isso, né? Como os médicos saem buscando outras ferramentas, outros conhecimentos, outros meios hábeis, isso é maravilhoso. Agora, uma curiosidade aqui que me deu, você disse que começou seu curso de física no Rio Grande do Sul, né? Na Federal do Rio Grande do Sul. Você, por acaso, teve um professor de física chamado Alfredo Avellini? Você se lembra? Eu não lembro, porque eu entrei, sabe, Eliane, em 1988, Uhum. foram os primeiros créditos, né? E eu procurei cumprir direitinho a proposta do departamento de graduação, mas este nome eu não me recordo agora. Talvez Ah, tá. exatamente porque já tenham passado alguns anos, né? Não, mas ele deu aula lá, foi há muitos anos atrás também, não, não é recente, não. É Lembra a que, matéria, lembra a disciplina que ele dava aula? não me lembro, eu só sei que ele era do departamento de física, e era professor da universidade. Porque hoje, inclusive, ele não trabalha mais nisso, hoje ele é um lama, né? É o meu mestre, na verdade. Que bacana. E, E um detalhe, Eliane, quando foi em 1988, eu fiz, na verdade, cálculo 1, cálculo 2, física sei. experimental 1 e 2, São as matérias iniciais, Halliday e né? Mesrick, física 1, física 2. Então, eram disciplinas muito básicas. Uhum. Então, eram Provavelmente. professores, claro, que davam essas disciplinas. Uhum. Mas a física mesmo, né? Eu fui conhecer aqui no Rio de Janeiro, É na verdade, é bem UFRJ, mais para frente. e aí foi bem Principalmente principalmente a física quântica, né? Ela só entra lá no finalzinho já, né? da Praticamente metade, da metade para o fim, né? Da exatamente, metade mas para o fim. é verdade. Mecânica quântica 1, mecânica quântica 2, Aham, cálculo relacionado à mecânica quântica, enfim. uhum, Aí fomos até o final. Eu usei 5 anos e meio para fazer a graduação e o mestrado. E aí, uhum, então, depois eu tive que seguir adiante. Entendi que eu tinha já uma base para o que eu desejava, e uhum. aí fui seguindo para outras áreas, cardiologia, enfim. E trabalhando em medicina, né? E criando os filhos. Nossa, que bacana, 6 filhos. Eu tenho 2, já acho difícil. Admiro muito quem tem mais, de 3 para mais. Eu sou um caso raro nesse aspecto, pelo menos hoje em dia, né? No É passado verdade. era diferente. E desculpe a indiscrição, mas foram os 6 no mesmo relacionamento ou Não, foram divididos? foram divididos.
Ah, Então, são 3 meninos e 3 meninas. olha, Então, tem aí Joana, Estevão, Francisco, Ana, Luísa e Vicente. O nossa. Vicente tem 10 aninhos, é o meu Ah, caçula. olha só, que bacana, que bom. Mas eu falo com os meus alunos, né, costumo levantar essa questão com eles, que o ponto principal do nosso estudo da física quântica é justamente perceber essa mudança de paradigma que ela traz, né? Essa outra compreensão do universo que vai trazer um olhar onde nós conseguimos entender através da própria ciência fenômenos do universo sutil, digamos assim. E a ideia é que isso nos leve realmente a uma quebra de paradigma, que nós possamos compreender o universo de uma maneira mais ampla, mais profunda. Mas a quebra de paradigma não é uma coisa simples, é uma coisa, na verdade, bem complicada, porque eu confesso que até eu mesma que já estou nesse caminho, já pratico a meditação há 18 anos, comecei esses cursos de física quântica para o público leigo há 15, e eu confesso que algumas vezes eu me pego ainda com, às vezes, um pensamento, uma crença que eu identifico e falo, olha a visão cartesiana aí, olha a visão, né, essa visão de mais limitada, né? E então realmente não é fácil. Então eu acho muito bacana quando eu encontro profissionais como você que também buscam essa integração da espiritualidade, desse olhar mais profundo no ser, né? Olhar o ser de uma maneira que abarque não só a parte física, mas a parte espiritual, principalmente, a mental, emocional, porque o que a gente percebe no nosso próprio caminho é que não tem como separar. Isso é, na verdade, essa visão cartesiana que divide tudo em pedaços, mas nós somos seres inteiros, nós não tem como nos dividir, né? E aí eu queria que você contasse um pouquinho como é que tem sido esse teu trabalho, o que você tem percebido nos seus pacientes, o que você traz para a gente aí de todos esses anos? Olha, Eliane, veja só, ah, a minha base de trabalho dentro da ciência é a medicina, né? E a medicina, ela exige que você estude muito e sempre, para que você possa acompanhar aquele que é o progresso da ciência médica, não é? Então, o que acontece? Eu trabalhei muito no trabalho médico convencional, que todos os colegas sempre trabalharam. A medicina é uma ciência que eu chamo de a arte de curar ou de tentar fazê-lo, que tem a idade da história escrita do planeta Terra. Então, nós estamos lidando com 5.500 anos. A história do planeta e da humanidade ela é muito mais longa, mas história registrada é mais ou menos de 5 milênios e meio. O primeiro médico foi Imhotep, no Egito Antigo. Amigo do faraó, filósofo, um terapeuta que surgiu se esforçando para cuidar dos enfermos daquela época, naquela, vamos dizer, civilização. Hipócrates veio muito tempo depois, na Grécia, Galeno, e foram vindo outros, né? Veio Hahnemann, trazendo o subsídio da homeopatia. Tudo indica que numa vida anterior
falando já em reencarnações, ele teria sido Paracelso. Então, a medicina ganhou, Eliane e amigos aqui presentes, um progresso extraordinário nas últimas décadas. Por quê? Se nós pensarmos bem, em meados do século XIX, nós começamos a ganhar elementos novos para a nossa compreensão da vida no planeta Terra, a vida e a natureza do próprio planeta, mas também questões ligadas ao universo. De tal maneira que nós tivemos por ali, não é, a ideia de reflexões novas. Nós tivemos mudanças na psicologia, mudanças da própria física, lembrando o 14 de dezembro de 1900, com o trabalho de Planck, resolvendo o problema da radiação de corpo negro, não é? A catástrofe do ultravioleta, e aí surge, não é, a quantização da energia, e a partir dali, conquistas admiráveis durante especialmente os 25, 28 anos do século XX, e aí os mais lindos pensadores na área da física, física teórica, física experimental, foram contribuindo para essas mudanças. Tivemos mudanças na psicologia, uma psicologia que também foi se tornando espiritualizada, né? Tivemos, eu não posso deixar de comentar, que em meados do século XIX também surge na França Allan Kardec. E ele, na companhia de espíritos desencarnados, sábios, eu diria, inteligentíssimos, houve toda a formação de um grupo de trabalho desejando trazer para a humanidade, para a ciência em geral, para o conhecimento universal aqui no planeta Terra, algo que outras equipes, outros estudiosos, em outras épocas, também tentaram, no Oriente e no Ocidente, não é? Descortinando elementos novos para uma melhor compreensão da vida, da realidade. Só que essas outras questões ficaram muito presas ao passado. Elas não foram devidamente tão bem valorizadas como deveriam ter sido. Mas nós compreendemos os motivos. Mas também entendemos que quando, na altura do século XIX para o XX, já não se podia mais deter esse processo. Ele era e tinha que ser irreversível. E é o que nós estamos experimentando agora. Nós estamos vivendo as consequências, pelo menos em parte ainda, porque há muito mais para se estudar, se aprofundar, se pesquisar, se realizar do que o que nós estamos fazendo agora. Mas realmente foi um tempo completamente novo, trazendo subsídios para nós conhecermos melhor, não é? A vida na Terra, o universo como um todo, né? Nós nos lembramos de que a ciência ganhou talvez o principal passo de desenvolvimento há meio milênio com Galileu Galilei. Uhum. Então, as ideias de Copérnico, ele as conhecia, e a ideia de que quem era o centro do universo? As pessoas pensavam, a igreja especialmente, que era uma coisa aqui desse mundo, que essa civilização como um todo, o mundo, o universo girava em torno da Terra. Aí Copérnico traz tudo diferente e diz, por exemplo, que a Terra gira em torno do Sol e começa a ser combatido. E aí Galileu, vocês conhecem a história, ele
vem a ter em suas mãos lunetas construídas por artesãos italianos da cidade de Milão. E aí qual foi o mérito? Porque as lunetas foram construídas como elementos dispositivos ópticos para aproximar, mas aproximar pessoas, edificações humanas, linha do horizonte, para trazer tudo isso para perto. O grande mérito de Galileu foi quando ele levanta e começa a olhar para o céu com o mesmo aparelho. Então, a revolução científica começa aí, no fundo, né? Porque ele, então, usa um aparelho, um instrumento, para perscrutar uma realidade distante do que nós tínhamos aqui. Não é? Ele quase morreu por causa disso, porque ele tinha certeza que Copérnico tinha razão e ele enfrentou o clero. Ele só não foi como que morto pela igreja, como Giordano Bruno foi, porque ele era amigo de elementos da igreja que eram poderosos. E aí ele vai para uma prisão domiciliar e a vida dele, então, é poupada. Então, de lá para cá, nós tivemos coisas maravilhosas. Tivemos Johannes Kepler, e as coisas vieram muito relacionadas à astronomia. Até que, então, não é? Depois de vários anos, décadas, séculos, examinando as coisas macroscópicas do universo, a partir da nossa visão limitada humana, aí surge a questão da radiação do corpo negro, a situação de ter que compreender por que a lei de Wien ela mostrava um resultado e por que o laboratório mostrava completamente diferente. Essa era a catástrofe do ultravioleta. E aí o que acontece? A quantização explica que o resultado experimental é que era o correto. E aí vem um conjunto de pesquisadores maravilhosos, né? Precursores da física moderna, lembrando que quando falamos em física moderna, pelo menos lá por aquela época, até hoje, nós temos um binômio, né? Mecânica quântica e teoria da relatividade geral e especial por Albert Einstein, que foi o outro, junto com Planck, maior cientista envolvido nessas questões. Então, o que acontece? Vieram vários outros, Madame Curie, Niels Bohr, e tantos outros que foram compondo esse universo. Então, o que acontece? Hoje nós estamos há mais de um século dentro da revolução científica a partir da nova física. Então, isso é um sol brilhando todos os dias. Então, se a física moderna nos permitiu trabalhar o infinitamente pequeno, a estrutura microscópica da matéria e, de certa maneira, de uma parte da realidade, né? Vários prêmios Nobel de física estão trabalhando desde então, mentes brilhantes, como eu gosto de dizer, e o mundo vem também em paralelo avançando na medicina, avançando na química, na biologia, na própria matemática e assim por diante. Ou seja, a ciência evolui continuamente. E quanto mais você adiantou o conhecimento científico, mais acelera a velocidade do progresso alcançável. Não é? Por quê? É verdade. Porque o mundo inteiro se debruça em busca de melhores resultados. Ponto. Em paralelo a isso, veio a medicina progredindo com os recursos que ela podia. Não é? Então, nós temos lindos e prodigiosos elementos pela física,
tanto quanto pela medicina. Então, o que faltava? Um entendimento melhor da realidade. Então, por exemplo, você lembrou no início, os médicos, na maioria dos profissionais de saúde na área da medicina do planeta Terra, hoje, são mecanicistas, são cartesianos, de tal maneira que eles só enxergam o corpo físico. E vai que a ressonância nuclear magnética funcional, tomografia helicoidal, PET scan, tudo isso só foi possível por causa da física lá atrás, daqueles citados há pouco que eram os grandes, os pioneiros. Né? Então, por exemplo, ressonância nuclear magnética, se eu não estudo supercondutividade, que é uma área de trabalho nossa, não teria sido possível as bobinas supercondutoras para que eu pudesse lidar com os elementos subatômicos do corpo físico, do corpo humano, para estudar a realidade. Só que o que acontece? A melhor ressonância que nós temos hoje, ela ainda só detecta a matéria, como acontece com os outros métodos de imagem. Mas nós aprendemos no dia a dia por um outro caminho, que é o caminho direto da espiritualidade, que nós temos corpo, mas nós não somos o corpo. Por quê? Porque eu vou brincar com os amigos. Eu converso com espíritos todos os dias. Espíritos que são livres pensadores, muito amorosos, cientistas. Se eu disser para você, Eliane, que eu conversei com Niels Bohr, da Escola de Copenhague, da Física Moderna, desencarnado, fazendo pesquisas no ambiente em que eu estava, ele materializado com o ectoplasma de uma médium, trabalhando a fronteira, ele lá do outro lado, eu cá do lado de cá, e ele fazendo pesquisas de fronteira da vida humana e da própria matéria, entre o mundo de matéria densa, eu diria agora, e o mundo de matéria sutil. Quem é que fala nisso? Ninguém. Mas isso é experiência pessoal. E aí o que acontece? A ideia qual é? A ideia é de que nós, na verdade, aprendemos. Não foi difícil, porque, de certa maneira, Deus me colocou essas informações nas minhas mãos. Tipo assim, olha, toma, estuda isso, aprende aquilo outro, conviva com quem ninguém enxerga, a não ser quando se materializa num ambiente de trabalho em fronteira entre mundo espiritual e mundo físico. Então, o que nós aprendemos? Que nós somos espíritos, que nós somos almas e que nós temos os corpos físicos, biológicos maravilhosos, né? É o suprassumo da evolução biológica no planeta Terra, tudo divino, eu diria. Ninguém soube como criar isso, só, vamos dizer, seres superiores. Eu poderia chamá-los no conjunto de Deus. Não é? Uma coisa é a multiplicação das espécies, a evolução das espécies, até alcançarmos a condição humana em milhões e milhões de anos. Mas o que é isso tudo? Quem é a nossa essência? Quem é que pensa? Não é? Quem é que adoece? O corpo adoece. São milhares de doenças clínicas, cirúrgicas, pediátricas, geriátricas, congênitas e adquiridas. São milhares. Um outro departamento é o departamento da doença mental, em que eu tenho hoje uma tragédia no mundo. O Brasil é o país do planeta com o maior número de casos de transtornos de ansiedade.
do ponto de vista numérico absoluto e relativo. Nós temos uma epidemia mundial de depressão. Em todos os países do mundo, a depressão é um problema de saúde pública. E depressão hoje é leve, amanhã é moderada, depois é severa e depois vem a ideação suicida. E aí eu tenho uma tragédia mundial. Outro ponto. Então, reparem, nós estamos lidando com uma ideia que, para a medicina vigente, e por tudo que a ciência progrediu, os meios de comunicação, né, nós podemos falar muito bem dessas coisas, porque elas são palpáveis. E eu preciso espiritualizar a vida. A vida não carece mais de um sentido mais interessante e profundo se eu não entender que a realidade fundamental é um espírito, também criação divina, que vem vivendo na Terra inúmeras vidas, chamadas de reencarnações, numa série, numa sequência, sempre com o objetivo de evoluir do ponto de vista mental, moral, espiritual, colocando de um modo bem objetivo e simples. Nós somos seres dentro de um grande hospital que é o planeta Terra. O universo divino é uma coisa impressionante. E nós, com a evolução da astronomia, cosmologia, astrofísica, ciência de um modo geral, não é? Nós temos sondas maravilhosas, telescópios extraordinários, não é? Tínhamos o Hubble, ainda temos, e agora temos o Webb. A ideia qual é? Cada dia que passa, nós vamos ficando pequenininhos, nós vamos ficando menores diante da grandeza desse universo. Então, era ilusão nossa pensarmos que nós tínhamos que ver o universo por um prisma humano comum. Na verdade, nós somos pequenos aprendizes da realidade. Então, quando hoje nós nos damos conta que a Terra mora no sistema solar e que o Sol é uma estrela da Via Láctea, que a Via Láctea tem 200 bilhões de sóis ou estrelas, em média 1 trilhão de planetas. Como é que eu vou achar que o planeta Terra é tudo e que eu tenho que entender o que existe aqui como sendo a base da vida do universo? Não é? Quando eu trabalho energia escura, matéria escura, eu vejo que tudo do universo observável compõe 3,6% da realidade. E os outros 96,5%? Não é? Isso é Deus, isso é realidade que eu, ainda muito pequeno, não sei alcançar, mas vou saber amanhã, como todo mundo. Maravilhoso, maravilhoso trazer isso, né? A coisa bonita, Eliane, porque uma coisa é nós mantermos assim uma perspectiva do infinitamente grande, sem perdermos de vista o infinitamente pequeno, o macrocosmos, as coisas macroscópicas e as coisas pequenininhas. Não é? Hoje em dia, o Vicente, 10 anos, filho, do que é feito a matéria? Poxa, pai, de quarks e leptons. Ah, que bonitinho! Então, olha, então, antigamente, nós mal ouvíamos nos bancos escolares prótons, nêutrons e a nuvem eletrônica. Aí depois, aquilo que para Dalton era indivisível, da atomística dele, vieram o quê? As partições. E hoje são gluons, é o pentaquark. Então, é só uma questão de tempo. A ciência é isso. É o avanço, tanto o avanço contínuo, progressivo, como também, às vezes, o avanço em saltos. Então, quando Planck trabalhou a questão da quantização da energia,
ele trouxe algo de uma mente brilhante, que nós não chegávamos nunca. E ele, por intuição e outros mecanismos, chegou. E eu vou fazer um paralelismo, Eliane. Nós tínhamos, há 300 anos atrás, a epidemia da varíola. Matava crianças, jovens, adultos, onde ela existisse. E aí vem uma criaturinha, um médico inglês, Edward Jenner. E aí o Jenner começa a trabalhar com as pústulas da doença em pacientes. E aí ele retira, olha a intuição dele, olha o brilho dessa criaturinha, dessa mente linda, e ele inocula algo do inoculado de doentes no braço do filho. E a ideia do sistema imunológico começa aí. A imunologia, a vacina. E aí o trabalho de Jenner salvou milhões e milhões de pessoas. Desde a varíola, que não tem mais, a princípio, a não ser a exceção da varíola dos macacos, que é um fenômeno recente, e nós tivemos ela como a maior aliada para não sofrermos tanto na pandemia pela Covid-19. Mas, Eliane, ainda temos um longo caminho. E nós estamos trabalhando, aí o que eu queria, talvez, considerar com vocês, é o trabalho nessa fronteira, porque espiritualizar a vida, ponto. O que é isso se eu não conheço espiritualidade? O que é espiritualidade? O que é religiosidade? O que é crença, credo, religião? Tudo é bom, desde que eu seja amoroso, fraterno, compreensivo, tolerante, compassivo, empático, solidário. Então, qual é a questão que nos envolve hoje? As doenças não são conhecidas, por maior que tenha sido o progresso da ciência médica. Eu sei tudo sobre diabetes e hipertensão arterial sistêmica. Sei porque estudo. Sou médico, mas eu não sei de onde vem. Eu sei que tem questões com a insulina, com as células beta do pâncreas. Eu sei que é importante o controle glicêmico, que eu preciso usar substâncias ou a insulina para controle da glicemia, mudanças de hábitos alimentares, exercícios, mas de onde vem eu não sei. A hipertensão, a cardiologia avançou maravilhosamente. Eu só sei de hipertensão 5, 8% quanto à origem. É uma epidemia mundial de hipertensão e eu não sei de onde vem. Neoplasia, câncer. 200 milhões de pessoas morrendo todos os anos no mundo por causa... Isso que a oncologia moderna trouxe muitos avanços. Mas de onde vem? Vem de uma divisão celular anômala. E ela, depois de uns meses, ela vira um tumor. Como é que eu não sei estudar isso ainda? Se estudou muito, se estuda hoje. Mas nós estamos trabalhando com a origem espiritual das doenças. É verdade, doutor, é verdade. E algumas coisas me chamaram a atenção na sua fala. Quer dizer, algumas coisas não, a sua fala inteira foi maravilhosa, mas alguns pontos assim me deu vontade de comentar. Primeiro, quando você falou do nascimento da física quântica, né, que ela nasce justamente dos físicos observarem no laboratório resultados diferentes do que os modelos científicos da época traziam. E aí eu queria comentar que hoje foi religado o LHC, que é o nosso grande acelerador de partículas da atualidade, né? A maior máquina já construída na história da humanidade. Ele estava desligado
de tempos em tempos, né? Ele funciona um pouquinho, fica 2 anos mais ou menos desligado. Só para ligar ele já é uma, como disse um dos físicos que trabalham lá, é como afinar uma sinfonia, só para colocar ele para funcionar, de tanta coisa que tem que ser orquestrada para entrar na hora certa. E agora, finalmente, hoje ele voltou a funcionar. E hoje, como o doutor falou, a ciência ela está sempre evoluindo, né? Ela não para. Então, hoje, na verdade, nós estamos passando também por esse tipo de questão, de encontrar medidas no laboratório que não coincidem com a previsão dos modelos teóricos. Então, nós tivemos isso em relação à massa de uma partícula, né, que é o bóson W. Os muons também vêm apresentando um comportamento diferente do esperado. Então, eu estou dizendo isso por quê? Porque nós estamos aí, de repente, na fronteira de nos depararmos com algo novo. Isso é algo que acontece, né, de tempos em tempos. E quem sabe alguma pista sobre essa matéria escura, sobre as dimensões extras, né? Estamos todos muito ansiosos. E a questão que o doutor falou sobre a aplicação da física quântica na medicina, nos exames de imagem. Então, a medicina ela usa amplamente, realmente, a física de partículas, a medicina nuclear, uma série de exames, com certeza, evoluiu muito nesse aspecto. Mas a questão que a física quântica também traz, mas que acaba ficando deixada de lado, que é justamente essa visão de o que é o universo, o que é a matéria, isso acaba ficando renegado, porque as universidades elas trabalham com a física com o intuito de gerar tecnologias, de fazer contas, fazer cálculos e gerar tecnologias. Então, por exemplo, como o problema difícil, né, que os físicos falam, como que a onda de probabilidades se colapsa num evento material? Por que que o elétron age diferente quando nós tentamos observar por qual fenda ele passa, no experimento da fenda dupla? Então, isso tudo não é discutido, porque isso não influencia nos cálculos. Né? A gente faz os cálculos e chega nos resultados e cria tecnologia e a vida segue, e é algo mais ou menos assim. Então, é como se a melhor parte ficasse de fora, porque a tecnologia por si só, ela não vai resolver as nossas vidas. Né? A tecnologia por si só, ela não vai trazer a felicidade que a gente busca. O uso da tecnologia ele vai depender da mente que está usando aquela tecnologia. Tanto que, infelizmente, nós vemos aí quanta tecnologia maravilhosa que acaba sendo usada de forma equivocada, né? E trazendo malefícios ao invés de trazer benefícios. Então, o Dalai Lama ele brinca, ele provoca os cientistas, né? Ele diz assim: o budista é cético e o cientista é crente. Aí os cientistas ficam bravos, né? Porque eles gostam de passar uma imagem de que a ciência não tem dogmas, de que a ciência é algo preto no branco. E, na verdade, não é assim, porque nós, né, que já passamos por um departamento científico, a gente sabe que não é bem assim. A ciência ela tem seus dogmas também. E quando nós chegamos lá no coração da matéria e vemos que o átomo é 99,99999, 12 casos decimais por cento de espaço vazio, daí nós vamos falar quem é crente e quem é cético. Né? O espiritualista que crê no espírito ou o cientista materialista que crê na matéria? O materialismo vai acabar por falta de matéria. Não tem nem matéria dentro do átomo.
Então, mas você veja que isso tudo fica meio que deixado de lado por uma simples questão de paradigma, né? De vivermos ainda dentro de uma visão de mundo que não olha para essas coisas. Eliane, veja só, olhando retrospectivamente a história da ciência, né, os progressos alcançados, nós notamos que foi um panorama árduo de progresso e nós chegamos até aqui. Mas nós também já vamos notando que nós temos que avançar muito, que nós temos que, antes de tudo, assim, deixando até um pouco a questão da própria física em si e dos paradigmas, a ideia de que já existem subsídios muito úteis para nós começarmos a pensar de que nós ainda estamos muito na superfície do conhecimento. Exatamente. Então, o que acontece? Se várias pessoas, pesquisadores, educadores, vêm trabalhando espiritualidade na cultura, na ciência, lidando com o mundo espiritual abertamente, confabulando com os desencarnados, eu digo desse modo, né? Nós temos muitas coisas boas que nós, como um todo, fomos alcançando e que nós temos que colocar em ação. Então, só para vocês terem uma ideia, duas questões que me ocorrem depois da sua fala agora. Uma é no sentido de que nós estamos olhando cada vez mais e melhor, intimamente, a matéria. Então, eu tenho duas coisas para pensar por aí. Que, uma, eu vou continuar alcançando essa coisa de átomo para cá, átomo para lá, partículas separadas, e eu vou trabalhar a questão do vazio, do vácuo quântico, por exemplo, onde matéria surge. Mas o que é isso? O que mais existe que eu não conheço? Por exemplo, eu faço a ressonância para procurar um diagnóstico adequado de um doente com um conjunto de sinais e sintomas. E aí eu vejo o interior do organismo humano biológico dele, né? Mas há 30 anos atrás eu não tinha essa condição. Daqui a mais 30 anos, como é que vai ser? Então, assim, por exemplo, se eu não supor que existe algo além do que os meus olhos e os elementos ópticos são capazes de detectar, eu vou ficar um pouco na retaguarda. Então, por exemplo, há um autor que diz, olha, de tanto procurar aprofundar a questão no campo da matéria, você vai descobrir o espírito. Você vai chegar no espírito. E aí muda tudo. Mas nós já chegamos, isso é que eu acho interessante. Eu acho que a física hoje ela é muito clara. Quando você pega a física quântica e olha para ela, olha para os resultados científicos dela, dentro de um paradigma mais amplo, sem estar aprisionado nessa visão mecanicista, já está tudo ali de uma maneira muito clara. É isso que eu procuro mostrar nos meus cursos, que eu ensino para os meus alunos. Mas, como eu estava falando com você antes de nós entrarmos aqui no YouTube, a gente não acha artigos científicos publicados. Não achamos porque nós ainda estamos distantes. Por mais que tenhamos chegado em questões que eram inimagináveis há anos atrás, ainda não se fala concretamente ou se fala em grupos muito particulares na realidade espiritual do universo. O que é isto? Na verdade, não sabemos nem quem nós somos,
Achamos que somos corpos. E não somos. Isso é roupa, isso é vestimenta transitória. Então, nós estamos vivendo ainda muito desviados da realidade. Nós vivemos a ilusão da matéria e do paradigma materialista cartesiano mecanicista. Perfeito. Essa é a nossa dificuldade. Mas querem ver que coisas boas para nós sonharmos com um futuro próximo já melhor? Uma ideia, existe perispírito. O que é perispírito? Quando eu olho no ambiente e vejo Niels Bohr conversando comigo, eu não estou vendo, eu estou vendo um espírito, mas eu não estou vendo o espírito essência. Eu estou vendo o invólucro perispiritual, chamado de corpo astral, que tem a forma humana. E aí eu me comunico com N entidades que já viveram aqui, que viverão depois, familiares meus, amigos, colegas de trabalho que já se foram, tudo com a maior naturalidade, impecavelmente. Mas aí, qual é a ideia? Eu preciso estudar essa estrutura. Além do corpo, antes de chegar no espírito, essência, na alma imortal, eu penso alto aqui com vocês, eu preciso entender essa estrutura intermediária que a alma veste quando está na Terra, vivendo como vive do outro lado da vida. Então, daqui a pouco, eu brinco dizendo em aula, daqui a 22 anos, nós vamos ter ressonância nuclear magnética funcional para examinar o perispírito dos encarnados. O que é isso? Como a doença, o câncer vem de onde? Do perispírito, que é uma estrutura semimaterial, mas o que é semimaterial é material, e que é uma outra vestimenta intermediária de qualquer filho de Deus na condição humana. Até os animais têm. Então, o que acontece? A criança tem 15 anos, adolescente, inteiramente bem. Mas se ela volta para a vida humana numa reencarnação, ela terá a tendência a adoecer. Porque o seu perispírito, se ele é completamente sadio, não vive aqui, vive em outras realidades. Então, o que acontece? Com essa ressonância nova, Eliane, que eu vou selecionar por questão de padrões vibratórios, ou como eu puder entender, eu vou deixar de lado a matéria densa e vou encontrar uma figura. E aí eu vou ver esgarçamento perispirítico. Eu vou ver distonias do perispírito, que no futuro mudarão a compleição ultramicroscópica do corpo biológico e as pessoas vão ter as mais variadas doenças reumatológicas, cardiovasculares, digestivas, respiratórias, pulmonares, neurológicas, psiquiátricas. Então, eu vou poder detectar, anota aí, Eliane, brincando um pouco, nós vamos poder detectar as doenças antes delas surgirem. E aí eu vou usar, por exemplo, um magnetismo terapêutico. Eu vou me lembrar hoje de Mesmer, Franz Anton Mesmer, que médico lá, austríaco, viveu na França, vocês conhecem, de tal maneira que até hoje nós temos escolas de magnetizadores, procurando mudar a estrutura interna, invisível em geral, fora outras questões mentais, de padrões, e enfim. Outra questão curiosa para nós refletirmos, já que o assunto tem a ver com a física, Eliane, talvez vocês conheçam, não é? Uma figura extraordinária, mexicana, um colega da física mexicano, chamado Jacobo Grinberg Zilberbaum.
Essa criatura, ela imagina um experimento. Ele era um físico, a filha dele é minha amiga hoje, uma cantora extraordinária no México. E aí o que acontece? Ele faz o seguinte, 2 amigos. E aí ele sugere, olha, vocês 2 vão pensar durante meia hora na amizade de vocês. Cada um vai ficar numa sala, num prédio diferente do outro. E aí nós vamos colocar eletrodos de eletroencefalograma na cabecinha de cada um. E aí o que ele desejava testar? Se pensamento é radiação eletromagnética ou é outra coisa. Não é? Nós não temos as 4 grandes forças ou interações no universo de Deus. Podemos ter mais alguma coisa, mas há muito tempo conhecemos as 4. Nuclear fraca, nuclear forte, a gravitacional e a eletromagnética. Então, o que acontece? O que ele fez? Ele queria saber, porque naquela época que ele vivia, já se tinha mecânica quântica. E aí o que ele faz? Ele coloca os 2 amigos dentro de uma gaiola de Faraday, cada um na sua gaiola de Faraday. E para quem não lembra da escola, gaiola de Faraday é uma blindagem eletromagnética perfeita. Nem entra, nem sai radiação eletromagnética de espécie alguma, de comprimento de onda, de frequência nenhuma. E aí ele faz o seguinte, olha, em um de vocês, lembra de luz estroboscópica, luz pulsátil? Ele coloca na frente dos olhos de um deles, e aí o que acontece? O eletroencefalograma muda o padrão por uma coisa que nós chamamos de potencial evocado do cérebro, dos neurônios cerebrais. E é curioso, acho que nem ele esperava isso. Quando o eletroencéfalo deste, que teve os olhos, o olhar estimulado, a retina, as vias ópticas que vão lá para a base do cérebro, na córtex, simultaneamente, os 2 em cada gaiola. O eletroencéfalo do outro, na outra sala, no outro prédio, mostra o mesmo resultado. E aí ele entendeu, olha, isso não é radiação eletromagnética. Isso é outra coisa. E aí surgiu um modelo de você trabalhar o pensamento como um fenômeno quântico. 10.000 vezes a velocidade da luz. Colapso da função de onda. Então eu começo a trabalhar o pensamento, que é talvez o principal atributo das almas, dos espíritos das pessoas, como um fenômeno quântico. E aí eu vou trabalhar o que é a ideia de não só colapso da função de onda, mas de entrelaçamento. O que é a oração, a prece intercessória pelo doente? O que a meditação pode trazer de emancipações a benefício dos pacientes? Por exemplo, há uma ideia, não é? Hoje em dia, se eu entrar no maior site de procura de artigos em medicina do planeta Terra, 2022, Estados Unidos da América, mas que engloba toda a comunidade científica médica do planeta. E se eu puser a palavra spirituality, eu tenho 28.000 artigos para ler. Como o site é do NIH, National Institute of Health, ou seja, o que há de maravilhoso resultado da ciência humana. Envolve pessoas de todas as crenças,
de todas as áreas, todos os que contribuem em pesquisas sérias, metodologia científica em medicina. E aí eu ponho spirituality, eu vou encontrar colegas da área da saúde, médicos, professores, trabalhando. O que a espiritualidade tem a ver com a medicina? E eu tenho coisas encantadoras que valem um seminário. Se eu vou logo depois e coloco a palavra prayer, prece, eu tenho 40 mil artigos. Seja prece na sinagoga, seja prece durante a cirurgia cardíaca ou no pós-operatório, sejam por colegas da área da religião muçulmana, dos católicos, dos protestantes, dos espiritualistas, dos espíritas. Se eu puser, olhem que coisa linda, é outro tema, Near Death Experiences, experiências de quase morte. Eu tenho quase 1 milhão de artigos. E o que é experiência de quase morte? É eu levantar o véu da alma humana. Então, mas você veja, doutor Sérgio, com tudo isso publicado, o senso comum entre os neurologistas ainda é de que a consciência nasce do cérebro. Como é que pode um negócio desse? Pode, por causa da limitação de paradigma, por causa de um Exatamente. tempo de materialismo ilusório que nos envolveu durante milênios. Para sair disso, só essas mentes brilhantes, para virem abrir esses caminhos, mostrando outras realidades. Mas cada vez, Eliana, isso vem se tornando mais palpável. É verdade. Então, é um caminho que estamos seguindo. E nós vamos aqui fazendo o nosso trabalhinho de formiguinha também, né? Que É isso. hoje em dia a internet abriu esse espaço maravilhoso que nós podemos divulgar as coisas que trazem benefício. E podemos ter essa liberdade de falar dentro de outros paradigmas, de trazer outras perspectivas. Então, nós vamos nos unindo, vamos nos unindo, criando essa rede, porque tem muita gente que já está no momento de despertar, que já está buscando, e é muito valioso cada vez que a gente consegue trazer esse tema, consegue espalhar um pouquinho essa nova consciência, porque uma pessoa que capte isso e consiga encontrar um pedacinho das respostas que procura, já vale todo o sacrifício, não é isso? É isso, Eliane. É Que isso ótimo. mesmo. Você falou em trabalhos de pesquisa nessas questões. Eu queria apenas comentar com vocês, porque como eu venho trabalhando com grupos de trabalho, vários médicos e médiums, nós estamos trabalhando as origens das doenças, origens espirituais. Então, só para vocês terem uma ideia, 2 questões talvez para terminar por hoje, não sei. Por exemplo, as 2 grandes áreas da medicina mais abertas e desenvolvidas em fronteira com religiosidade e espiritualidade são a cardiologia e a psiquiatria. Tinha que ser. Para vocês terem uma ideia, se eu vou num congresso de cardiologia no Rio de Janeiro, ou um congresso brasileiro numa capital qualquer, como esse é um trabalho que já tem 20 anos de pesquisas, estudos, se eu vou no congresso de cardiologia, a sala de todo o congresso mais requisitada, mais procurada,
mais do que doença coronária, mais do que doença congênita, do que arritmias cardíacas, do que transplantes cardíacos, é a área espiritualidade, religiosidade e doença cardiovascular. Eu me lembro, Eliane, em 2017, setembro, me liga um colega espírita cardiologista de Manaus. Oi, Sérgio, tudo bem? Ah, tudo bem e tal. Olha, eu estou ligando em nome da comissão científica organizadora, e nós queríamos lhe convidar para você fazer uma palestra abrindo o nosso congresso amazônico de cardiologia. Eu falei, poxa, que legal, fico feliz de poder contribuir. E comecei a pensar em que ele iria querer que eu falasse. Aí, como eu trabalho em emergência, terapia intensiva, instituto de cardiologia e etc., eu pensei que ele ia querer que eu falasse de doença coronária, infarto do miocárdio, pós-operatório de cirurgia cardíaca, arritmias cardíacas letais e coisas do gênero. Aí ele falou qual era a data, eu olhei logo na agendinha e eu vi que eu tinha o fim de semana livre. Olha, eu posso. Mas então, você quer que eu fale sobre o quê? E aí o doutor Marcelo, olha, Sérgio, nós escolhemos, não foi ele, foi a comissão científica. Nós queremos que você fale sobre espiritualidade e doença cardiovascular. Aí eu falei, aí eu perguntei, 2017, já são 5 anos. E aí eu perguntei assim, quanto tempo eu tenho para falar? Aí ele falou, meia hora. Eu falei, não vou. Por quê? Você sabe que nesses ambientes você tem que ser conciso. Eu sei, mas esse tema... Aí eu falei, então espera. Aí desligou o telefone, me ligou no outro dia, olha, consegui 1 hora inteira para você. Eu falei, agora eu vou. Brincando, eu estou falando assim, porque naquela época já havia muita coisa. Mas o mais bonitinho é que hoje em dia eu tenho recebido pedidos de ajuda de muitos doentes, crianças com autismo, crianças com TDAH, crianças com problemas neurológicos e síndromes epiléticas, pessoas adultas, jovens com depressão grave, dependência química. Então, hoje em dia, por uma demanda maior, eu também tenho estudado psiquiatria para poder ter as bases da ciência da doença mental, né? Da saúde mental, para poder ajudar, mas sempre utilizando as ferramentas da espiritualidade. E aí é uma abordagem nova. Título de trabalho apresentado em Congresso Mundial de Psiquiatria: Spiritual Approach of Mental Diseases. Abordagem espiritual das doenças mentais. E aí eu falo de influência dos desencarnados na mente humana, falo de médiums, falo da existência do mundo espiritual, falo de Allan Kardec, de Chico Xavier. Por quê? Porque há muito tempo essa tem sido uma base muito fértil de trabalho. Porque, Eliane, você sabe disso como física, uma coisa é uma teoria nova muito bonita. Tudo é bom de se estudar, tudo vale a pena. Mas outra coisa é quando eu aplico essa metodologia nova, essa abordagem nova, e vejo a diferença entre o antes e o depois. E aí eu tenho procurado estar, já há 12 anos, 14 anos, buscando os congressos mundiais de psicoterapia e de psiquiatria, trabalhando o resultado que eu tenho visto. Então, é curioso, porque os colegas são milhares em cada encontro deste. Agora mesmo em Bangkok, na Tailândia, vai ser agora o Mundial 2022, início de agosto agora, daqui a um mês.
6.000 colegas da psiquiatria do mundo. E aí vai um estrangeiro de um país deixado de lado, ainda mais pelas dificuldades de hoje. E aí ele fala algo que assim, ninguém falou. E mostra o antes e o depois, e algumas pessoas melhorando acentuadamente. Como? Lidando com espíritos? Como é que vai ser a nova psiquiatria? Eu não digo vai ser, ela já é. Então, Eliane, há um Quanta boa notícia! Oi? Quanta boa notícia! Boas notícias. Então, tudo isso que se foi ventilando hoje, né, pelo seu convite, é passível de desdobramentos, de aprofundamentos. Tudo isso é lindo e você vê a mão da espiritualidade te dizendo: vai, filho, esse é o caminho, insista nisso, não esmoreça, nós estamos com você, porque isso não é nosso, a semente é deles. É verdade. Não é? É verdade. Se nós estivéssemos do outro lado, nós estaríamos incentivando A, B ou C, não é? No mesmo sentido. Mas que bacana, doutor Sérgio, parabéns pelo trabalho, que você continue iluminado, amparado, né? Como nós sabemos que já está pela espiritualidade, como o senhor falou, porque é um trabalho que a nossa humanidade precisa com urgência. Eu costumo falar muito isso nos meus cursos também, que a física clássica é uma física do século XIX, nós já estamos no século XXI, a realidade é outra, os desafios são outros. Hoje nós temos pandemia, nós temos a tecnologia invadindo nossas vidas, nós temos a questão da sustentabilidade, que o nosso planeta já está aí, nós correndo risco como raça humana. Então, é urgente que um grande salto quântico de consciência realmente aconteça. E eu fico muito feliz de saber que você existe, que você está aí fazendo esse trabalho tão lindo. Boa sorte nas palestras internacionais, boa sorte no seu caminho. E, com certeza, será convidado para futuros bate-papos. Espero que tenha um espaço aí na sua agenda. E, para a gente terminar, eu deixo a palavra com você, o que você quiser, como você quiser finalizar o nosso encontro, eu te agradeço. Eliane, eu agradeço imensamente a oportunidade, espero que esse tema continue sendo útil e motivador para as pessoas. Estava aqui me lembrando, não é? Tempos novos. Se você vai numa livraria nos Estados Unidos, você tem livros de física quântica para crianças e bebês. Claro que tudo de acordo com a capacidade de entendimento, de assimilação das crianças, mas não é um livro, são 10 livros diferentes, de colegas da física, com desenhos, imagens, introduzindo. Agora, uma coisa importante também, Eliane, nós corremos o risco de que a própria física, que tem como que algo de você começar a conhecer melhor o universo, eu diria, divino, conhecendo melhor as suas características, né? Nós temos que fazer um grande esforço para que não tenhamos o mau uso do conhecimento que vem a física moderna nos brindando. Tanto é que nós estamos aí correndo um risco extraordinário por causa de armas nucleares, agora em meio a uma questão que nós nunca pensávamos que veríamos,
que não tivemos na Segunda Guerra Mundial e que agora, com a invasão da Ucrânia, nós estamos vendo esse potencial. Então, nós precisamos muito valorizar também a questão dos sentimentos. Não adianta apenas a questão, porque a própria física traz também uma visão materialista em si, de que tudo é a física, tudo é isso, tudo é aquilo. Mas onde está o valor das almas, dos espíritos? Quem somos nós? O que nós pensamos? O que nós sentimos? Quais são os nossos valores? O que adianta eu saber mecânica quântica desde cedo e não buscar aquilo que vai me levar para a eternidade como que uma pessoa progressivamente melhor e mais feliz? O que é a felicidade? São as aquisições materiais? É a conta bancária? É título de nobreza? É propriedade? O que é isso? Não bastaram milhares de anos de ilusão? É verdade. Então, qual é a ideia? Eu não preciso saber nada de mecânica quântica, de vácuo quântico, se eu souber amar. Com certeza. Não um amor para quanto a mim mesmo e aos meus mais próximos. O mundo tem tanto sofrimento pela desafeição, pelo desamor, pela ignorância do valor dos sentimentos que importam de serem contemplados, experimentados, mantidos por cada um de nós. Não é? Paulo de Tarso dizia, não é? Se eu não tiver amor, eu não sou nada. Se eu não tiver caridade, eu não sou ninguém. Ele falou isso há 2000 anos e eu não aprendi. Talvez a física me ajude a compreender, mas se eu insistir por um caminho, mesmo com a quântica, com a relatividade, com o mundo em N dimensões, 11, e eu não tiver afetividade, ternura, compaixão, empatia, dedicação naquilo que Jesus dizia, amor ao próximo, acima de tudo, vigilância, oração, comunhão, fraternidade, auxílio mútuo, eu não sou ninguém. Não é ninguém. É a diferença entre o conhecimento e a sabedoria. Né? Eu posso ter muito conhecimento, mas não ter sabedoria, porque a sabedoria ela vem do coração, né? O conhecimento ele não abarca, né? Ele fica só no mental. Mas na verdade, essa linguagem da física quântica e espiritualidade, ela acaba sendo uma maneira nova de falar coisas que na verdade são muito antigas. E que talvez dessa forma consiga ser assimilada de um modo mais fácil pela nossa cultura ocidental. A questão são os meios hábeis, né? O importante é que o coração floresça, como o doutor muito bem colocou, e cada um vai ter os seus meios hábeis para chegar até lá, né? Então, nós vamos oferecendo. A única coisa, né, Liane, é que a demora quanto ao amadurecimento e a transformação, ela gera sofrimento para todos. Com certeza. Então, é preciso, né, quando você diz que cada um tem um tempo, claro, mas é preciso se falar a respeito. Com certeza. É preciso se falar de espiritualidade. Mesmo a nível de aprendizes como somos, mas lembrando de Buda, de Siddhartha Gautama, lembrando de Gandhi, de Desmond Tutu, lembrando de Jesus, lembrando dos apóstolos, lembrando de Francisco de Assis, a ele aqui, ó. Lembrando, sabe, desses grandes pensadores que vieram nos falar do essencial.
e Claro. nós, reiteradamente, não lhes ouvíamos. Então, isso precisa mudar, senão eu vou ficando. A ciência vai desenvolvendo muito, já tem feito isto, mas é a minha mudança interior, É, o meu aperfeiçoamento como ser é humano, verdade. filho de Deus. É. É isso, Eliane. Que bacana, muito bom, doutor Sérgio, muito obrigada. E aguardo o senhor para novas conversas. Gratidão, Olha, o gratidão. senhor, ele não vem, não. O senhor, ele anda muito ocupado. Ele me disse outro dia, olha, nem pensar. Resolvam vocês aí. Ah, com certeza, mas Pois é uma questão de respeito que a gente acaba colocando, né? Eu sei, eu estou E- brincando. Eu sei, Imagino. você exagera, mas tudo bem, eu aceito. Muito obrigada. Gente, gratidão, pessoal que participou. Curtem, compartilhem, comentem. Vocês já sabem aí como é que funcionam essas plataformas, né? Se não tiver muita interação, o YouTube não manda o vídeo para outras pessoas. Então, fiquem à vontade para interagir, para que essa mensagem chegue aí ao maior número de pessoas. Gente, grande beijo, muito obrigada mais uma vez. Até a próxima. Boa noite a todos, um abraço apertado.